Boa tarde, obrigado, senhor presidente, senador relator, todos os presentes, meu amigo deputado Floriano, de longa data, ministro Leandro Cruz, também que eu acompanho a trajetória há muito tempo. Essa medida provisória, ela tem um mérito muito grande de trazer recursos para a segurança pública, que nessas últimas eleições se viu que é um tema central para o povo brasileiro. Agora, ao invés de discutir quanto mais a gente pode trazer para a segurança, a discussão se limita à divisão de um bolo muito pequeno. E muito pequeno mesmo. A própria Caixa Econômica Federal, em audiência pública aqui no Congresso, já demonstrou como o Brasil está muito longe do seu potencial de arrecadação. Então, a discussão sobre os poucos recursos que nós temos e que a tendência é que sejam cada vez menores. Por quê? Porque os hábitos da sociedade estão mudando de tal forma que cada vez menos gente vai sair de casa para pegar fila para apostar numa casa lotérica, como é o sistema que nós temos hoje. Cada vez mais o mundo virtual, as atividades online, que, aliás, nessas eleições, novamente, nós tivemos a prova com o candidato que tinha 7 segundos de televisão, tendo quase 60 milhões de votos, fazendo campanha sem dinheiro pelas redes sociais. Então, nós não estamos olhando para isso nessa discussão, embora, no que toca às loterias especificamente, essa medida provisória traz um grande avanço, porque a discussão no Congresso Nacional sempre se deu de forma tão superficial que a quantidade de percentuais destinados pelos deputados e senadores passava de 100%. Nas loterias federais, eles saíram dando percentual para cá, percentual para lá, para agradar todo mundo, chegou a 115%. Na Mega Sena, nas outras modalidades, a 104%. Essa discussão, que infelizmente, senador, ficou premida pelo calendário eleitoral, aliás, é importante que se diga, a MP 846 altera a MP 841, que já expirou. Uma situação sui generis até nesta própria MP 846. Então, eu tomei a liberdade de preparar um documento, senadora Anastasia, professor, justamente para mostrar o tamanho do mercado potencial que o Brasil tem para loterias e jogos. Quando o Ministério da Fazenda e a Caixa Econômica Federal fazem um apelo para que eles tenham mais autonomia para competir com o mercado cada vez mais dinâmico, sem a necessidade de uma discussão legislativa para a criação de cada um dos produtos lotéricos, esse é um apelo relevante, importante, que merece a atenção do Congresso Nacional, porque, do contrário, não se consegue competir com o mercado que já desenvolve atividades aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo claro. Hoje, há mais de 500 sites oferecendo apostas online no esporte brasileiro. Qualquer um dos senhores pode apostar do celular, agora. Sportingbet.com, Bwin.com, Bodog, por aí vai, para falar só de alguns sites. São mais de 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, que vão embora do Brasil todo ano, afetando inclusive a nossa balança comercial, sem nenhuma regulação, sem nenhum monitoramento, sem nenhum controle, simplesmente porque o governo brasileiro não tem agilidade para competir nesse mercado. Nós temos ainda um outro problema gravíssimo em relação às apostas esportivas, que é a integridade do esporte. Nós já tivemos vários casos de manipulação de resultados. Temos aqui o Sindicato dos Atletas de São Paulo, que faz um trabalho de prevenção e conscientização junto aos atletas, justamente para evitar esse tipo de problema, mas o fato é que não há nenhuma ação de governo para monitorar, para regular esse tipo de movimentação. Então, para ficar nos 5 minutos que graciosamente me foram... A pedido da relatoria, se o senhor tivesse um tempo maior, porque ele gostaria de lhe ouvir tempo mais conforme o regimento, então o senhor pode se alongar um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então, nós temos um problema com a integridade do esporte. Quando não se monitora o padrão das apostas,
não se identifica indícios de manipulação de resultado. Só há manipulação de resultado quando se aposta no azarão. Então, quando há um monitoramento permanente dessas apostas, nós conseguimos identificar, antes da partida, qualquer indício de que há manipulação quando se tem uma aposta muito volumosa no resultado improvável de acontecer. E, com isso, se pode iniciar uma investigação prévia em todos os envolvidos com a partida, no juiz, no bandeirinha, nos jogadores, no treinador, em todo mundo. Ou seja, é óbvio que essa é uma briga de gato e rato, mas quanto maior o controle que nós tivermos, mais fácil fica pegar esses criminosos que manipulam resultados no Brasil. Então, esse problema da integridade do esporte, nós já convivemos com ele e não fizemos nada. Em 2005, o Campeonato Brasileiro da Série A teve 11 partidas anuladas por conta da máfia do apito do juiz Edilson, que, à época, sequer pôde ser processado, porque não havia lei prevendo esse crime. Em 2011, isso mudou. Agora, nós temos a previsão do crime, mas não temos o monitoramento, não temos ferramentas para combater esse tipo de problema. Então, quando a Caixa Econômica e o Ministério da Fazenda pedem autorização para terem mais agilidade na regulamentação e no controle desses jogos, o Congresso precisa ouvir. Agora, temos ainda uma outra questão relevante para esse tema específico, que é a economia popular. Essas pessoas, esses brasileiros que hoje apostam mais de 4 bilhões de reais por ano, não têm segurança nenhuma de que vão receber as suas premiações, porque eles não têm a quem recorrer se elas não forem pagas. Então, houve um caso ano passado de várias partidas numa única rodada, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, só os visitantes ganharam. Eram resultados improváveis, consequentemente os prêmios foram muito altos. As casas de aposta que operam no Brasil, principalmente no Nordeste, não pagaram os prêmios. Foi um escândalo. E as pessoas procuraram a polícia dizia, mas nós não temos nada a fazer, problema seu. Então, a integridade do esporte, a economia popular e o Tesouro Nacional, que só com o movimento atual de 4 bilhões, deixa de arrecadar mais de 1 bilhão de reais por ano. Então, a divisão dos poucos recursos que tem fica pequena, perto da quantidade de recursos que se pode ter com a devida regulamentação dessa atividade, que, infelizmente, com mais tempo que a gente possa passar hoje aqui, não dá para ser discutido de forma assodada. É fundamental que a gente passe a olhar para o mercado de jogos no Brasil como um todo. Vou dar um outro exemplo. A oferta de títulos de capitalização travestida de loterias canibaliza o mercado lotérico brasileiro. Enquanto as loterias são oferecidas passivamente em apenas 14 mil pontos de venda, e todo mundo aqui que já tentou jogar na loteria sabe que enfrenta fila esperando as pessoas pagarem as suas contas, porque, além das loterias, esses postos de venda, na verdade, oferecem serviços bancários. Aliás, muito mais até do que loterias. E todo mundo aqui sabe que os títulos de capitalização, por sua vez, são vendidos em mais de 40 mil pontos de venda, porque são vendidos nas redes bancárias, e insistentemente. Quem aqui nunca recebeu o telefonema do seu gerente pedindo para comprar um título de capitalização para cumprir a meta? Quem nunca foi obrigado a comprar um título de capitalização para fazer um seguro, para ter um outro tratamento no banco? Então, nós temos aí uma concorrência absolutamente desleal, com títulos de capitalização sendo oferecidos indiscriminadamente. Há até uma questão importante que se diga no Ministério da Fazenda, porque a SUSEP não segue a legislação atual e há um parecer da Procuradoria-Geral lá da Fazenda contestando a maneira como eles tratam os títulos de capitalização no Brasil. Aliás, vale dizer que um dos motivos pelos quais se imaginou que não houve interessados no leilão da Lotex, que era para ser a grande joia do governo, pelo menos nessa área de loterias, foi que semanas antes, o próprio Ministério da Fazenda, através de um outro órgão, autorizou que títulos de capitalização oferecessem premiação instantânea. Ora, se o governo vai ao mercado chamar um leilão, parceiros internacionais, oferecendo, primeiro, o monopólio da atividade, o que colide com a confusão legislativa em relação às loterias estaduais, que vale muito a pena ser discutido num outro momento, mas que não pode ser deixado de lado. Por que um Estado pode ter loteria e o outro não? Não há razão lógica para responder essa pergunta. Se um Estado pode, todos podem. Então, essa questão merece a atenção do legislador.
E para a Lotex foi um componente importante na redução do seu valor de mercado, porque o operador, que pode sofrer concorrência de loterias estaduais hoje pela confusão legislativa que existe no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, não vai pagar o preço do monopólio nacional, porque ele realmente não tem. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi justamente a autorização para os títulos de capitalização oferecerem premiação instantânea, competindo diretamente com a Lotex. Mas, sem mais delongas, eu preparei um memorando de 8 páginas, com muito cuidado, com muito carinho, para ficar nos anais do Congresso, terminando com a sugestão de que o Senado Federal, que tem o instrumento de nomeação de uma comissão de especialistas, aproveite o capital humano, que inclusive a boa parte dele está nessa sala, é o Alexandre, lá do Ministério da Fazenda, o Valdir, que está lá atrás, que acompanha esse tema de loterias e promoções há muitos anos, o Gilson, enfim, tem muita gente aqui que entende desse assunto e merecia a oportunidade de colaborar para a elaboração de um anteprojeto que, porventura, pudesse ser submetido ao Senado Federal, como aconteceu com o anteprojeto de lei de arbitragem e mediação, com o anteprojeto de lei geral do esporte, com o anteprojeto de revisão da lei de execuções penais, do próprio Código Penal, por ser um tema muito complexo, muito relevante, que pode gerar muito emprego e renda no Brasil, além de recursos para a segurança pública, para a saúde, para o esporte. Essa discussão merece ser feita de forma mais responsável, mais aprofundada. Temos o Jantalha ali, que inclusive ganhou o prêmio de monografias do Ministério da Fazenda no passado sobre loterias. Há 2 anos que o Ministério da Fazenda promove um prêmio nacional justamente para discutir a regulação de loterias. Eu sou da banca há 2 anos, inclusive. Obrigado pelo convite, Alexandre. Então, eu queria agradecer pela atenção e pedir que leiam o memorando. Eu continuo à disposição sempre para colaborar com o Congresso nessas discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor professor senhor Pedro Trengaus, que é coordenador acadêmico do programa da FGV FIFA-ACIES. Passo agora ao senhor Luiz Alfredo Aranha, presidente do Jockey Clube Brasileiro.